com ele ali, naquela situação, foi que eu aprendi tudo que eu faço na vida. Porque o meu padrasto era o cara que sabia vender, era o cara que só focava na solução, ele é o cara que nunca reclamou, nunca ouvi alguma coisa do tipo, pô, a gente tá aqui, eles não vão fazer nada pela... Nunca teve isso. Então era uma coisa quase que cultural para nós. Estar grato pelo momento. Você acha que tinha alguma coisa a ver com o fato de ele estudar ou estar próximo de espiritualidade? 100%. Esse era o único motivo. E era o único motivo pelo qual funcionava. Porque eles diziam, né, que a gente estava lá pela graça. A gente estava lá pelo amor. Não tinha outra coisa. Então, e você acredita nisso? Hoje, eu sou uma ateia convicta, daqui estudou teologia por anos e filosofia por muito tempo ainda é o meu estudo favorito. Mas eu sou limpinha. Uma ateia bacana. Meus amigos me chamam... Como assim limpinha? O que significa? Não sou escrota. Entendi. Os meus amigos me chamam de ateia safada, porque eles dizem que eu sou a ateia mais cristã que existe. Porque os preceitos do cristianismo ficaram comigo até hoje, porque eu, diante de evidências, para mim não tem muita... Então, não são as evidências necessariamente do cristianismo, que estou dizendo agora, mas as evidências do que funciona. Então, assim, você perguntou se isso da espiritualidade é o que moveu meu... Sim, essa é a evidência. Esse tipo de filosofia naquele momento funcionou. Então, na minha cabeça, se aquilo funcionou lá, por que não trazer para cá? Só porque, de repente, tem um nome que eu não gosto, ou porque envolve algo que eu não gosto? O que você está falando é que os princípios ali do cristianismo, eles de fato funcionam. Sim, né? Na maioria dos assuntos. E o assunto que eu mais converso sobre isso na rede social ou com os meus amigos, que para mim é onde o cristianismo é irretocável, única e exclusivamente o conjunto e o contexto for olhado, é na questão dos relacionamentos amorosos. Então, os preceitos e as ideias do cristianismo para um casamento funcionam. O grande problema é que a maioria das pessoas, e aí que triste, a maioria dos cristãos não conhece o contexto e tudo que envolve isso. Então, de repente, as pessoas ouvem alguma coisa do tipo, não sei, por exemplo, eu sempre falo que a coisa do casamento, que sair do casamento não é uma opção. Aquilo é um compromisso que eu fiz para a vida. E aí, quando alguém ouve isso, as pessoas que não conhecem o preceito todo, elas vão dizer, gente, isso é um absurdo, e se eu não estiver feliz? Isso é um absurdo, e se ele me tratar mal? Isso é um absurdo, como eu sempre digo, é o contexto todo, é que se um casamento for acontecer nos preceitos cristãos, a ideia é que a mulher esteja para Jesus, esteja para o homem como a igreja esteve para Jesus, e que o homem esteja para a mulher como Jesus esteve para a igreja. Então, Jesus para a igreja, quando eu digo, estou dizendo das pessoas, né, não uma igreja, mas Jesus vem até aqui e não só perdoa os pecados, ele paga a pena pelos nossos pecados. Esse é o nível do amor dele. Então, um homem num preceito cristão em um casamento tem esse nível de comprometimento, amor e dedicação pela mulher dele. Então, não é como se essa mulher fosse em algum momento falar, tá horrível ficar aqui. Não, há um preceito, há um contexto em que aquilo gira. Então, esse contexto funciona. Isso também é uma pena que a maioria dos cristãos não se atentem, é o fato de que o Velho Testamento e o Novo tem uma pegada diferente. É como se a gente começasse uma empresa de uma forma bem rígida, dizendo é assim, é assim, é assim, e de repente, ao longo de muitos anos, a gente falasse, cara, eu acho que tá faltando aqui. E você que criou a empresa tem um amor por ela, então você diz, bom, então eu não tô pela lei. De repente, eu vou botar o amor. Então, quando Jesus vem e traz o amor como nova lei, ele muda praticamente tudo que se fazia antes. Então, antes você veria um pecador e você, se pegasse essa mulher em pecado, você apedrejaria até a morte. E Jesus chega e, na verdade, é como se ele fosse um grande black bloc do momento. Porque a galera vem e pega ele e diz, e aí, ó, tá escrito isso aqui no regimento, vai fazer ou não vai fazer? E ele vem e coloca um outro regimento ali, um regimento de amor. E esse regimento de amor é o ponto onde eu falo que pena que os cristãos não veem necessariamente isso todos, não veem necessariamente isso, porque muito do que a gente vê e condena na espiritualidade e nas pessoas que têm essa religiosidade maior é justamente o que Jesus não disse para fazer. Mas sabe o que eu acho? É que eu acho que a maioria dos cristãos nunca leram a Bíblia. Eu tenho certeza absoluta. Não é? Então, o que acontece? Eu comecei a perceber isso, porque eu sou cristão, me converti recentemente e tal, e o que eu comecei a perceber? Que quase todos os cristãos que eu pergunto, falam, cara, você lê a Bíblia? Putz, não, eu não leio. Você já leu? Nunca li. Então as pessoas, elas ouvem com uma camada de distorções, que é um homem que falou de uma coisa que muitas vezes ouviu de um outro homem. Quando chega em você, você coloca no seu background, você não envolve no contexto, fala, caraca, então você não foi direto na palavra, de fato. E isso então, falando do menor dos problemas, porque quando você estuda, não só, às vezes, quando você vai para a teologia, você vai ver que não tem só essa questão. Tem a questão de que a Bíblia foi escrita em grego e hebraico e aramaico principalmente. Tradução, né? Pois é. Então, assim, muitas das...
dessas traduções acabam por prejudicar o sentido de algumas passagens e de algumas indicações e tudo mais. E é justamente nisso que mesmo o cara que lê acaba se perdendo. Agora, mesmo assim, eu acho muito triste, porque eu vejo, às vezes, mesmo nesse meio, algumas pessoas dizerem para as outras, não, é muito difícil, esse texto é muito complicado, não era... E eu acho que vale a pena se colocar no desconforto de tentar, pelo menos, estar em contato com aquilo que é o regimento, a base de tudo que se faz.